Bom, boa tarde, pessoal. Obrigado, né, pelas empresas aqui participantes, instituições, né, pela oportunidade de estar aqui hoje, colocando a visão do WWF sobre biocombustíveis. Né. Bom, a gente participou nesse projeto praticamente em dois momentos. Um, fazendo um trabalho que a gente já faz aqui no Brasil, que é o de fomentar o setor da cana-de-açúcar na adoção de padrões de certificação voltados para a sustentabilidade. No caso, o WWF Brasil, o WWF apoia dois das normas, ou dos esquemas de certificação que foram apresentados pelo André, o RSB e o Bom Sucro. Então, um pouco da nossa participação também foi, dentro da base de fornecedores da Amyris, estimular a adoção dessas normas. E a outra participação que a gente teve foi nas contribuições nesses relatórios apresentados por André, tanto na parte de emissões como na parte de comparação entre normas. Bom, um pouco dando a visão do WWF sobre biocombustíveis, a gente apoia a questão da produção de biocombustíveis como uma alternativa em relação à redução de emissões do gás de efeito estufa, mas a gente também coloca uma série de condicionantes para que essa produção realmente seja feita de uma maneira efetiva, no sentido de não ter impactos negativos e ter um impacto positivo na redução. No caso específico do setor de aviações, a gente vê isso também com bons olhos, de você abrir uma nova alternativa para o uso de biocombustíveis, em função dos dados que foram apresentados no vídeo inicial, de que 2% das emissões antrópicas é em função da aviação, questão de um setor em amplo crescimento, e que se não for feito nada, até 2050 a gente pode ter o triplo de emissões. Bom, os biocombustíveis podem ser uma parte desse processo, mas também não é a única. Você trabalhar realmente em melhorar as eficiências das turbinas e das aeronaves também faz parte do processo. Bom, voltando à parte do que a gente entende como sendo importante na hora de você estar produzindo biocombustível, boa parte das preocupações estão ligadas à hora que você está falando da biomassa. Então, a questão de sustentabilidade é voltada na produção de biomassa. E onde que a gente acha que é importante você ter padrões de certificação que realmente considerem todos os potenciais impactos dessa produção. E essas preocupações estão principalmente focadas em realmente você trabalhar com biocombustível que reduzam significativamente as emissões. Então, a gente está falando de um combustível aqui apresentado hoje pelo André com potencial de reduzir 82%, que é bastante significativo. A gente também tem uma preocupação com relação a biocombustível, que diz respeito ao uso da terra, que é em relação à conversão de ecossistemas naturais, tanto na parte de conversão direta como conversão indireta, que pode ser uma situação maior no caso da cana, e onde a gente acredita que, na verdade, o biocombustível não deva ser produzido de maneira a potencializar a conversão de ecossistemas naturais. Outro ponto ligado ao uso da terra também é a questão de competição com o alimento, onde, pelos nossos dados, pelos nossos estudos, é possível você produzir biocombustível sem necessariamente competir com o alimento, mas que isso é preciso tomar uma série de cuidados. Você tem uma teoria realmente viável de se fazer isso. A gente tem uma posição no Brasil de 30% de áreas de pastagens degradadas que poderiam ser usadas para a produção de alimento e biocombustível, mas que isso realmente depende de você implantar políticas públicas para tomar realmente essa medida, para tornar essa medida realmente efetiva. Bom, além desse impacto em relação ao uso da terra e na questão das emissões, também é importante você considerar os impactos do processo de produção de biomassa em si, que seriam isso sobre os ecossistemas naturais, sobre os recursos hídricos, seja pelo uso nos processos industriais ou nos processos agrícolas, seja pela própria contaminação dessas fontes, desses recursos hídricos. A questão do manejo de solo é outra questão importante, especificamente no caso da cana, onde você teve uma expansão para solos mais sensíveis, e poluição do ar. Além disso, dos impactos ambientais, você considerar também os impactos sociais. O André mostrou um pouco que algumas das dificuldades
né, de aplicação das normas estão ligadas aí à jornada de trabalho, né? Mas ainda você tem questões de direito à terra, populações indígenas e tradicionais, que também devem ser levadas em consideração quando a gente está promovendo o uso de biocombustível. Bom, então, para dar conta dessas preocupações que eu estou colocando aqui agora, o WWF tem algumas linhas de trabalho. Uma das linhas que a gente tem de trabalho é realmente o apoio a sistemas de certificação, onde essa estrutura de governança é um ponto, né, primordial para o trabalho, né? Então, a gente, né, trabalha desenvolvendo sistemas de certificação com base em iniciativa multi-stakeholders, né? Nessas iniciativas, basicamente, o que é importante é você ter a maior participação possível de diferentes setores envolvidos naquela produção específica, né? Se você pegar no Bonsucro, no RSB, você vai ter representantes de todas as etapas da cadeia produtiva, né, ou da sociedade civil, representadas nessas iniciativas, que é onde a gente acredita que consegue definir um critério e uma estrutura de governança que realmente identifique transparência e credibilidade. Então, essa é uma das linhas de trabalho. Outra linha de trabalho que também a gente acha que é importante, a certificação, ela dá conta das questões de sustentabilidade dentro da propriedade, que está ao redor, num sistema um pouco mais regional. Mas tem questões que são ligadas a uma macro-região ou uma realidade nacional, onde a gente só consegue realmente ter ações efetivas de redução de impacto através de políticas públicas, né? Como, por exemplo, o próprio zoneamento agroambiental, né, que foi desenvolvido, e a própria questão do Código Florestal, que está hoje em discussão, e que a gente acredita que esse Código Florestal que está sendo aprovado hoje, né, que foi sancionado pela Dilma, não é a melhor alternativa realmente para, né, regular essa questão do uso de solo, uso da terra, né? Então, esse também é um pouco. Outra questão que também está ligada às políticas públicas, que é importante a gente colocar quando a gente fala de biocombustíveis e combustíveis em geral, que é um dos temas que a gente está hoje defendendo a inclusão, inclusive no texto da Rio+20, é a questão de incentivos a tipos de biocombustíveis diferentes, né, ou tipos de combustíveis diferentes. Então, a gente tem que realmente acabar com o incentivo para a indústria de petróleo, né, para combustíveis com base em petróleo, e realmente focar os nossos incentivos para outros tipos de combustíveis que são mais importantes sob o ponto de vista ambiental. Isso que vai definir a nossa matriz. Bom, então essa é mais ou menos a visão que a gente tem dentro do WWF sobre biocombustível. E a nossa participação, né, sobre os estudos em si, né, a gente viu com muito bons olhos o trabalho que foi feito pelo ICONE, né, a forma como foi desenvolvido, de consultar os estándares sobre as metodologias. Parabéns para o André, né, e para toda a equipe dele. E com relação à análise do ciclo de vida, a gente também, né, vê o potencial de redução, mas como a gente também já colocou isso para eles durante as nossas reuniões, a gente acha que realmente você tem que melhorar um pouco a metodologia que foi apresentada no estudo. Inclusive, isso está sendo citado como uma segunda parte, onde o WWF já se dispôs a participar, no sentido de realmente de melhorar a metodologia que está sendo utilizada no relatório, para poder ter dados mais consistentes. Então, é isso. Obrigado. Obrigado, Edgar. Seguindo o programa, o próximo panelista seria Guilherme Freire, da Embraer. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer ao André pela sua explicação e todo o projeto aí que a gente está junto. Acho que a gente lançou esse projeto aqui há aproximadamente 1 ano atrás, aqui no Rio de Janeiro mesmo. E a gente entende que quando a gente, vamos dizer, lançou esse projeto aí com a Mires em 2009, com a Azul e com a GE, a gente entendia que a gente, nesses 3 anos aí, 2 anos e meio depois, a gente teria que fazer muitos trabalhos de entendimento do impacto da sustentabilidade desse combustível, né? E quando a gente começou a falar sobre isso, vamos dizer, em meados do ano, assim, abril, maio do ano passado, eu conversei com o Joel e a gente chegou à conclusão que estava na hora,
porque a sociedade estaria, vamos dizer, cobrando a nós quais são os ganhos. E depois aí a gente vai conversar mais um pouco com o André, né? A gente tinha aqui, um dos primeiros pontos era qual era o standard que a gente já iria usar, porque é um debate existente hoje, como que você realmente avalia o impacto positivo, né, no que é o caso que o que a indústria deseja desse combustível na aviação, né? Muito já foi falado sobre o tema. A gente sabe que não existe só essa rota tecnológica no caso da fermentação da cana-de-açúcar, no caso da Mires, mas existem outras rotas tecnológicas que também avaliam sobre outras formas. E aí, chegando na segunda parte do estudo, né, quando a gente faz o benchmark aí entre Bonsucro, ASCC e o ASB, a gente percebe as diferenças e percebe que existe até a necessidade de uma equalização. E aí também a gente até se pergunta, mas o que vai ser usado no futuro? Aí eu sempre brinco, né? Vamos deixar essa discussão para frente, porque se a gente começar a discutir tudo agora, trava, né? Né, Jane? A gente já conversou sobre isso lá na ECAL. Então a gente sabe que o mercado vai ter que achar uma forma de debater isso. Pode ser facilitado pela ECAL, sim, pode ser facilitado também por outros organismos de governo, porque cada governo vai pedir uma coisa, aí vai ser uma discussão muito grande. Mas o nosso caso é diferente quando a gente olha para o RSB, para o ASCC ou para o Bonsucro, porque a gente está falando de um negócio global, né? Está falando de um processo global e a gente precisa achar um meio termo aí, porque senão um país vai contabilizar uma coisa, outro país vai outro, e aí você também tem um valor financeiro por trás disso que também tem que ser avaliado aí nos voos internacionais. Então, eu entendo que são dois pontos interessantes aí que a gente avaliou nesse projeto, né? Um é realmente qual o impacto positivo do uso desse combustível, fazendo predict dos ganhos ambientais futuros, e o outro, eu acho que é a primeira vez que a gente consegue olhar para os 3 standards e tentar fazer uma comparação, que eu acho que no futuro acho que vão ser outros debates aí que a gente vai ter que tocar, ok? Agradeço também a presença de todos aqui. Convido aí pessoalmente, já vimos aí o filme hoje aí sobre o nosso voo de amanhã, a todos que estarem presentes, poderem, quem já está cadastrado da imprensa, ir lá no Comair, a presenciar a chegada do nosso avião, né, que eu acho que é um motivo de orgulho aí para o Brasil e para o mundo, que cana-de-açúcar também possa ser usado aí para o transporte aéreo, né? O Brasil é benchmark no transporte terrestre, mas por que não no aéreo? É isso que a gente busca. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme. O próximo panelista é Adalberto Febeliano, da Azul Linhas Aéreas. Obrigado, Arnaldo. Boa tarde a todos. É uma grande satisfação estar aqui podendo conversar um pouquinho com vocês sobre biocombustíveis. Desde o início, quando a Azul se envolveu nesse projeto, eu estou desde o começo trabalhando com isso, eu sempre fiquei muito animado com o potencial dessa rota tecnológica. Dessa rota tecnológica da fermentação da cana por micro-organismos modificados. E por um motivo assim, né, bem particular. Eu sou nascido em Piracicaba e durante muito tempo tive família lá em Piracicaba. Então eu passei a minha infância inteira viajando para Piracicaba. Então são 50 anos que eu conheço o plantio de cana naquela região. Eu já vi o rio Piracicaba totalmente destruído, que você não podia chegar perto do rio de tanto que ele fedia. E hoje é um rio recuperado. Eu já vi as queimadas sujando todas aquelas cidades com fuligem, e hoje em dia isso não existe mais. Então eu posso garantir para vocês, para todos vocês, essa é uma cultura sustentável. São 50 anos que essa cultura está estabelecida naquela região. Então, definitivamente, é um potencial incrível aqui no interior do estado. E eu gostaria de deixar, André, eu tenho 2 perguntas que eu gostaria de fazer para você. Primeiro, né, se alguns desses critérios de certificação, tem uma sombra de que essa cultura não seja sustentável, porque seria um grande espanto para mim. Então eu gostaria de ouvir os seus comentários sobre
esses 3 critérios que você utilizou, quais foram as principais dificuldades que você viu em cada um deles? Bem rápido, eu sei que deve ter sido, você provavelmente tem um trabalho desse tamanho falando sobre isso, né? Mas o que você puder falar para a gente, eu agradeceria, porque eu acho importante a gente ter uma ideia desses critérios, porque realmente a atividade lá é uma atividade muito tradicional na região, né? E, bom, acho que podia passar a palavra para você. Você gostaria de responder agora? Só para comentar, a gente falou muito rapidamente, mas a incorporação dos critérios de classificação das terras de áreas de alto valor de biodiversidade, né, o High Conservation Value Areas, e mesmo os efeitos indiretos, que eu acho que tem menos problema, e os critérios de impacto na produção de alimentos, que foram critérios que o Edgar mencionou, né? Eu acho que são critérios que a cana-de-açúcar não vai ter problema nenhum, mas obviamente eles têm que ser negociados, certo? Por exemplo, qualquer área, vamos dizer assim, de ecossistema natural ou não, ela tem um certo valor de biodiversidade colocado ali. Então, você tem um debate da conversão daquela área. Você pega uma pastagem que é uma pastagem plantada, mas está há 20 anos ali, certamente tem um certo valor de biodiversidade colocado ali, né? E, no entanto, a gente sabe que você tem grandes áreas de pastagens de baixa intensificação, em situação de degradação, que são áreas são áreas potenciais para a expansão da cana e que reduziria demais os impactos de mudança de uso da terra na cana. Então, acho que tem esses grandes debates, sobretudo num país como o Brasil, em que a gente assiste uma expansão em área. Em outros países que está consolidado é diferente. Agora, num país como o Brasil, a gente tem esse debate do HCVA e do Food Security, mais do HCVA, que eu acho que é o nosso grande debate, que hoje é o RSB que tem, certamente o ISCC e o Bom Sucro, eles terão que incorporar à medida que isso vire critério de diretiva europeia e de outras, e eu acho que vai ser um debate importante, mas eu não, da mesma forma como a cana se mostrou capaz de atender todos os outros critérios, ela vai se mostrar capaz de atender esse também. Muito obrigado. E outra questão que eu gostaria também de perguntar, André, você fez esse estudo num cenário de 2022, né? Você levou em consideração conversão celulósica ou usou as tecnologias atuais? Porque a gente tem um ganho adicional muito grande que pode mudar bastante, inclusive o número de 82% pode aumentar bastante em termos de redução de gases de efeito estufa, se você puder aproveitar melhor toda a massa celulósica. Você levou isso em consideração? Desculpa, tem um microfone. Vou responder rápido para... o que a gente fez? A gente... troca de microfone aqui. Basicamente, o bagaço foi todo utilizado para gerar eletricidade, né? Então, você tem todo o potencial de utilização do bagaço no futuro e da palha da cana. Eu acho que... eu tenho certeza que se a gente tivesse levado em conta uma rota celulósica, os números provavelmente seriam um pouco melhores, mas não muito, porque a gente está maximizando a utilização do bagaço, que também está reduzindo a emissão, porque você está gerando eletricidade e na margem você está substituindo gás natural e que dá aquela redução, né? Então, eu acho que a rota, se a gente tivesse assumido que o bagaço todo vai gerar, ele vai ser utilizado depois para a produção de etanol ou para a produção de qualquer outro biocombustível, os resultados eles seriam um pouco melhores, mas não tremendamente melhores. Quer dizer, a gente tem um cenário ali que acho que é um bom cenário de aproveitamento da biomassa da cana. Ele já reflete o bom aproveitamento da biomassa da cana. Bom, muito obrigado, André. E realmente nós acreditamos muito nessa tecnologia e realmente esperamos dentro de mais alguns anos poder estar utilizando esse combustível de forma comercial. Nós temos um grande desafio. Esse desafio eu preciso do apoio de todos vocês. É o desafio do custo. Da mesma maneira que o etanol, quando começou a ser vendido comercialmente, ele precisou de estruturas específicas, nós vamos precisar disso também para
esse biocombustível ele vai ser mais caro no início. Por outro lado, nós temos uma cunha fiscal, uma taxação sobre os combustíveis. O combustível no Brasil o combustível de aviação no Brasil é o combustível mais caro do mundo. Então nós temos certamente um bom potencial para trabalhar junto com os governos federal, os estaduais envolvidos, para que a gente possa, ao longo do tempo, ir fazendo um ajuste nessa política tributária, para que a gente possa, para benefício do meio ambiente, introduzir o mais rapidamente possível esse combustível, porque é só com a escala de produção que a gente efetivamente, no longo prazo, vai conseguir transformar o custo do combustível, vai tornar o custo desse combustível compatível com o do querosene de petróleo. E eu tenho certeza que todos os que estão aqui não pagariam mais para voar num avião só porque ele tem o combustível renovável. Na realidade, nós não podemos perder esse bem-estar, particularmente num país que de 2001 até hoje cortou pela metade o preço médio das passagens de transporte aéreo. Essa universalização, esse grande ganho que o país teve, é uma das conquistas que precisam ser mantidas. Muito obrigado. Obrigado, Adalberto. Seguindo a sequência, Rodolfo Bryce, da GE Aviação. Muito obrigado. E desculpa que vou falar em inglês. Vou seguir o liderazgo do André, que meu portunhol possivelmente cambia a mensagem. So first, I would like to really start by thanking the organizers of this event on behalf of General Electric Company. We appreciate the opportunity to be here with you and discuss this important event. So from IDB to Fiesp and Firjan, we really appreciate the opportunity to be here. So thank you very much. I would also like to congratulate ICONI for the wonderful report that was produced and all the great work that was done. We believe this work and the information that you're providing to the general public is extremely important in driving the progress in our industry. We're all looking for sustainable solutions to help reduce our carbon footprints globally, and I think this report is really bringing forward a great solution. At General Electric, we take some of the challenges that we have to ensure environmental responsibilities across all of our industries that we participate very, very seriously. Our interest and support of alternative fuel solutions is an example of this. When GE participates in alternative fuel studies, we're truly only interested in getting involved in projects that move us forward and in the right direction in regards to sustainability. We would like to ensure that at worst, the alternative fuel being studied provides a benefit over petroleum-based alternatives, and at best, that the alternative fuel provides a substantial improvement over its petroleum-based alternatives. And I think what we have in this report is definitely a substantial improvement over some of the alternatives. So we're again, very, very excited to be here. When we look at these fuels, we define sustainability in several ways. We not only look at the total life cycle reduction of greenhouse gases, but also the impact that the production of such fuels have on items such as water usage, direct and indirect land usages, competition with food sources, labor conditions, alternative resource usage, and other pollution aspects that may not be present in today's technologies. As we search for solutions that provide the sustainability just described, we also think that there's a very important, it's very important to use as many standard forms of analysis in order to ensure that the results obtained by different studies are comparable. So I'm very happy to see some of the analysis that was performed based on some global standards. We think that's very, very important again in moving the movement forward. From the engine technology perspective, because again I represent GE Aviation, the builder of large turbine engines for aircraft, we believe that GE Aviation plays a large role in developing the fuels that can be described as the following. Or the role that we play in developing these fuels can be described as the following. We will support the evaluation, we will help test, and will help the qualification and certification of all the proposed alternative fuels. A key characteristic of these fuels is that they must be drop-in fuels.
so that the entire aviation enterprise doesn't have to retool or be reconfigured, including engines, aircraft, airport infrastructure, and fuel handling facilities and producers. We're also very interested in a broad range of feedstocks and processes that will allow fuel to be produced and used near its source where it may be available. So today in Brazil, we have the sugarcane source available. It's very near the amount of fuel that needs to be used in country, so we believe it to be a sustainable solution for Brazil. The test that we performed on this fuel, on our engines up in our facilities in Peebles, Ohio, with the sugarcane-derived fuel, showed that this fuel met all of the required test objectives that we set for the program. So I believe there was a question earlier today whether the fuel was safe. We've definitely tested it. We've tested it on engine test stands before it comes on board any aircraft or gets installed on any aircraft. So tomorrow's flight is just going to be a phenomenal event. In addition to the work that we performed on engine technology, where we're continuously developing new technology to improve our fuel burn efficiencies, for example, since in the last 40 plus years, we've reduced the fuel burn consumption of our engines by over 50% already. GE is also working on additional items that will help bring sustainable improvements. Examples of this are our Global Research Center based in this lovely city of Rio de Janeiro, where we've set up a team that's going to look at technologies that can assist the sugarcane industry with their infrastructure needs and hopefully improve some of the results that we saw today. In addition to that, we're also working with some of our performance-based navigation efforts, which with those technologies combined with the technology available on aircraft today, will look at efficiently flying aircraft from point to point and in the aircraft or airport environment, reducing the fuel consumption and therefore reducing the carbon footprint of each of these flights. But the reason we're here today is the ECONI report. So GE believes that the ECONI report that was shared today on biojet fuel derived from the sugarcane contains very, very impressive results. We believe the results bring this fuel into a category reserved for some of the best in-class solutions. In looking at different alternative fuel results, what we look for is we set a benchmark of achieving at least an 80% improvement when you look at the total life cycle costs. As you've seen from the report that Andre has shown today, this definitely met that benchmark, and we consider one of a best-in-class solution. So again, congratulations. So as I'm coming to the end of the time allotted today for my comments, I'd like to just summarize a few things on some of the thoughts that GE has in this area. We're committed to invest in these products. We have our Eco-Imagination brand, where we look at products that are bringing benefit on a sustainable basis to our global footprint. An example of this is our next generation engines that are being certified or being tested today for entry into service in 2018, 2019, where we expect to bring an additional 15% fuel burn reductions from what's already been achieved over the last 40 years. We're also very interested in exploring all the alternatives to help reduce aviation's environmental footprint, and we believe renewable jet fuels is key to this goal. We will also continue working with the teams represented here and other multiple parties in looking for sustainable renewable fuels for aviation. So again, we're extremely pleased at the results that ECONI was able to present today. It's a true testament of all the work that was done by the participants, and we congratulate the Amherst team and the Embraer team and the Azul team working in combination with all of us here in coming up with this solution. So thank you very much for your time. Thank you again for allowing me to take this time to share our comments. Obrigado, Rodolfo. E seguindo novamente o programa, o próximo seria Joel Velasco, da Amires, responsável pela tecnologia que estamos conversando hoje aqui.
prazer estar aqui. Tem uns slides, um PowerPoint aí que ele vai mostrar. E eu vou aproveitar e dizer que quando eu trabalhava na Única, eu dava palestra em português, e agora que eu trabalho na Amyris, eu vou dar palestra em inglês, então eu vou converter. But it's a pleasure to be here. I just spent a lot of time in and around the sugarcane industry, and I was actually not at Amyris when the idea of this flight was developed. I was representing the Brazilian sugarcane industry, and one of the things I had said early on in my tenure at Amyris is that there was no point in making a physical demonstration of our fuel if we couldn't show that it would be sustainable. Because one of the challenges for aviation is not just to replace the conventional fossil-derived fuel, but also to replace it with something better from we believe from the Amyris standpoint, better from a performance standpoint for the engine, but also for the environment. And that's really where we come at it. We're a public company, so they force us to put these silly things. In essence, what is Amyris technology? Anybody who's familiar with ethanol production will understand somewhat what we do, I think, which is basically we do fermentation. We put a yeast that we've genetically engineered inside a tank, a fermentation tank, with sugars, basically primarily sugar cane, but also other sorts of sugar, including cellulosic sugars, as Adalberto was bringing up. And that yeast consumes the sugar and excretes and puts out a hydrocarbon, a pure hydrocarbon. The only difference really from ethanol production is that the yeast, in our case, has been, the DNA inside the yeast cell has been changed so that it produces no alcohol, ethanol, but instead a hydrocarbon. And that at the end of the day, we are producing a much longer chain hydrocarbon as opposed, which is the focus right now, farnesene, C15, a 15 carbon molecule. Traditionally ethanol, for those who counting your carbons, it's really just 2 carbons in there with several hydrogens and oxygen. So we make a different molecule, but in essence we make the same process. Why do we make a different product, a different molecule? Because we believe that we can actually add value to sugar, to the sugarcane industry, and we're going to do that in we're in the process of doing that for 6 markets. We're beginning there at the bottom on actually cosmetics. We're actually, as friends of mine at WWF in the US know, we're saving sharks. You'd say, how are you saving sharks with sugar? We make a cosmetic emollient today called squalane that can be made from farnesene. Squalane today, used in many cosmetics oils that you may have, is actually made from shark liver, a particular kind of shark that is in the Pacific. So sharks are being killed to make our skin look soft. We believe that we can make, we are making folks' skin soft today by making an emollient. By the way, it's made from the same basic molecule, farnesene, which is a pure hydrocarbon. We're also in the fragrance side of things. We can make, again, some fragrances that nature provides us, but it provides us at a very high cost, both in terms of actual dollar price, as well as environmental impact. And then we're going into the polymers and plastic additive space. And as we increase our volume production, we're going into places like lubricants, and there we get to fuels. In fuels, we're really focused on diesel and jet fuel. Let's see if I can get this to, there we go. We're beginning production later. We're finishing construction middle of this year and beginning production later this year, early next. Here in Brazil, at our first industrial-sized, purpose-designed build facility in Brotas, São Paulo, on the way to Piracicaba, Adalberto, but not quite there yet. And that production facility is pictured there on the left is almost complete. And then we're also building one near Ribeirão Preto with São Martinho Mill. Both of these facilities will allow us to produce significant volumes of farnesene, which will go into all of those markets I showed you before. We obviously have some production already here in the state of São Paulo, which is a much smaller scale, which is where the fuel that was produced for the flight tomorrow was produced from, and that was actually outside of Piracicaba. But when it comes to jet fuel, I'd like to really leave you with two points. Actually 3 on my closing. But first is that
Brazil is seeing incredible increase in demand of jet fuel. So today Brazil consumes, and this is based on ANP data, about 7 billion liters of jet fuel per year. Demand, as Azul can well attest, is growing because of the increase in passenger flight. According to, I think, Singicon data, demand for jet fuel in Brazil increased about 11% just in 2011, and is expected to increase significantly through the end of the decade. What's the sad part about it is that Brazil is actually importing a significant quantity of its jet fuel. Why? Because demand is strong and the refining structure in Brazil is limited. The way Amyris looks at it is most of, and the way I think Azul has already pointed out, and as well as GE and Embraer, is that the areas where sugarcane is grown, so half of the sugarcane in Brazil is in the state of São Paulo, happens to be where the vast majority of the flights inside Brazil and going outside of Brazil originate. So the state of São Paulo and Rio could be producing significant quantities of renewable jet fuel, and I'll be candid, from Amyris Technology as well as maybe in others, to supply the domestic industry. That will not only benefit the environment, as I think André has pointed out on the sustainability side, but also make sure that we're reducing Brazil's dependency on imported fossil fuels. You can debate how much Brazil could produce. There's clearly plenty of oil offshore here. And you can debate whether that's good or bad and we should build more refineries in Brazil. I think while that may be valid, we should also look, and that's where Amyris, really why we look into this, is that there is a way to produce this locally and consume it locally. And I think generally that is widely accepted as probably the best way to go about it. I'll just close then in just saying I wasn't here in '92 for ECHO 92, but one of the folks who have helped in this study was reminding me, and on the whole sustainability, Isaías Macedo, who some of you may know, was reminding me that for Rio 92, or ECHO 92 at the time it was called, he did the first sugarcane ethanol life cycle analysis. That was the first time. Brazil had been growing cane for nearly 500 years. There's been a pretty rough history, but at that time they did the life cycle analysis of ethanol. If you look back at how much ethanol was selling at the time, 92 was not a good year for the sugarcane industry, and things were pretty much in the dumps. But one of the things that fundamentally changed in the industry was the recognition that that product was not just renewable, but it was actually had a huge benefit. I obviously played a role, and André as well, and several others here, in helping get the message about the benefits of sugarcane ethanol abroad. And I think what I see today, so let's call it 20 years later, is doing the same process, but not for ethanol, because I think that's pretty much cemented, but really for jet fuel. And that Brazil could be leading not just on the cutting edge of technology for aviation, as well as I think would say in customer service with Azul, as I'm a good traveler of that airline with headquarters in Campinas, and it sure beats United, I have to say. But really also in terms of the fuel that we put in our engines. And I think with that, perhaps in less than 20 years, we'll not only come back here and says, what else are we making from sugarcane and what are the other benefits? And then I'll just close in saying, because I know probably too much about this, the reason Paulo Scafi was surprised on the 2022 is actually not because of of when we actually think we'll get to market, but it has to do with the fact that that was actually the methodology EPA chose for 2022. Obviously, the fuels here will be used tomorrow. We believe that we can produce significant quantities of it, and I think if we can work with policymakers here in Brazil and abroad, we can actually stop subsidizing fossil fuels and actually encouraging renewable fuels such as the one we're producing. So I'll end there, and hopefully we'll take some questions later on. Eu gostaria só de acrescentar que é muito importante a gente se lembrar que o querosene de aviação, e o querosene de aviação tem um tamanho de molécula bem definido, né? O número de carbonos da molécula. O querosene de aviação, ele tem características de queima, da velocidade de queima, que fazem ele um combustível adequado para fazer funcionar uma turbina de avião, que é um local que tem um maçarico, tem uma queima constante.
outros combustíveis não teriam uma queima tão regular, tão perfeita. Então, para que a gente possa voar a 35, 37, 39 mil pés de altitude e a 900 km por hora, pelo menos no horizonte tecnológico de, sei lá, 30, 40 anos, a gente não consegue enxergar outra forma de voar que não seja usando o querosene. Então, realmente, para que a gente possa manter a conectividade que o transporte aéreo oferece no mundo hoje, com a mesma velocidade, com o mesmo conforto, realmente vai ser fundamental ter um combustível que seja muito parecido com o querosene de aviação. Obrigado, Adalberto e Joel. Esse painel inverteu, deixamos a dama por último, mas por um motivo importante, que é a ICAO trabalha com o tema de aviação civil a nível mundial. Então a Jane vai poder dar uma visão muito mais ampla que todo mundo mencionou antes. Jane. Obrigada, Arnaldo. Boa tarde. Eu sou diretora de meio ambiente da ICAO, o ACI em português. É a Organização de Aviação Civil Internacional. É parte das Nações Unidas, é uma agência especializada em aviação das Nações Unidas. Na verdade, foi a primeira das agências especializadas das Nações Unidas, e a gente até foi instituído antes das Nações Unidas um pouquinho, em 44, e logo depois se criou as Nações Unidas, nós fomos a primeira agência das Nações Unidas. Hoje tem a ICAO 191 Estados-membros, a nossa convenção é a Convenção de Aviação Civil Internacional de Chicago, né? E a gente faz normas, estándares, políticas, para vocês poderem voar da mesma forma, harmonicamente, pelo mundo inteiro. Então, uma aeronave que sai daqui, pousa num outro país, obedece às mesmas normas, tem a mesma segurança, isso tudo graças aos 10 mil estándares que essa organização já implementou pelo mundo. E nós temos estándares também, não só na parte de segurança, operacionalidade, navegabilidade, mas também em meio ambiente. E uma das áreas que a gente tem trabalhado bastante é essa área de meio ambiente ligado ao efeito estufa, né? A gente basicamente trabalha com ruído, a qualidade do ar e todas as normas para agora CO2, né? O que a gente faz é colocar políticas para que todos os Estados-membros possam implementar ações para diminuir o impacto que tem a aviação no meio ambiente. Na parte de redução de CO2, a gente está com estándares, a gente está com medidas operacionais, a gente também tem medidas de mercado que a gente está estudando. E alternative fuels, né, esses combustíveis sustainable de aviação, agora vem para completar essa variação de medidas que a gente tem para chegar ao que é como a gente diz aqui na Rio 92, o futuro que a gente quer, que é um futuro sustentável de aviação. Então, eu vou manter a minha palestra mais ligada nessa parte de combustíveis sustentáveis, mas vocês fiquem com essa informação que a gente tem um trabalho enorme em todas as outras áreas. E a gente precisa de todas elas para implementar, né? Então, a gente trabalha com a GE, a gente trabalha com várias indústrias, todos os manufatureiros de aviação, com estándares tecnológicos cada vez mais, que a gente puxa cada vez mais para ter aviões mais limpos, mais eficientes. Então, em combustíveis sustentáveis, a gente foi a organização que fez o primeiro workshop que foi só em combustíveis para aviação sustentável, né? Isso foi em 2007, lá na ICAO. Eu vejo muitas das pessoas que estão aqui já desde 2007 apostando nessa área. Muita gente na época olhou para mim e falou assim: Jane, que é isso? Uma coisa com combustível sustentável, alternativo para aviação. E quando eu trouxe o workshop, vários dos nossos estados, para contratantes, falaram assim: nossa, está tão avançado, né? E desde então a coisa engrenou fortissimamente, a gente ficou muito feliz com isso. Em 2010, então, a gente teve uma grande conferência que foi aqui no Rio, onde a gente já saiu daqui com um acordo para ter o que a gente chama de um Global Framework, né? Que eu vou, então, pedir para botar o slide, já no slide 11, se você puder, diretamente, porque o que eu queria... Você passa para o seguinte, por favor. O que vocês vão ver aqui, desde que a gente começou com essa discussão, isso é uma lista, só para vocês terem uma ideia, de tudo que já é medida que foi tomada em escala comercial com alternative fuels. Pode passar o outro slide também? Então, são várias companhias, vários motores, vários manufatureiros de aviação
que tem também vários combustíveis com fontes diferentes, que já fizeram testes e começaram a usar isso em escala comercial. O próximo slide, por favor. E aí, o que a gente fez, para facilitar tudo, a gente criou essa, que a gente chama de GIFAF, a Global Framework, onde a gente põe todas essas iniciativas listadas, e hoje a gente tem mais de 300 iniciativas. Passa o próximo slide. Então, se vocês forem no nosso website, vocês vão ver essa GIFAF, mais de 300 iniciativas. Elas são divididas em tecnologia, por feedstock, por legislação, tudo que você possa imaginar. E para facilitar, você põe o próximo slide, a gente criou um file com Google Earth, que você pode clicar em qualquer lugar no mundo e ali você vai ver quais são as iniciativas que estão sendo tomadas em Alternative Fuels. Isso é por quê? Porque o nosso papel das Nações Unidas, a gente não fabrica combustível, a gente não é um órgão certificador de combustível, existem outros órgãos para fazer isso. A gente está lá para botar todos os países dentro de uma sala, conversar, mostrar, trocar informação, facilitar a implementação no mundo inteiro. Então, a gente tem essa coisa de transferência de tecnologia, informação, isso está facilitando, então, o desenvolvimento dos combustíveis. E todos os palestrantes tocaram em assuntos muito importantes, mas a nossa função aqui na Rio+20 é alertar os governos para as ações que têm que ser tomadas para incentivar essa indústria dentro de combustíveis para aviação. Então, é falar sobre a coisa do custo, a coisa do incentivo, a coisa de aumentar a produção e de tirar barreiras regulamentares, porque isso realmente é um problema em vários países ainda, que ainda não estão prontos para botar esses voos comercialmente por barreiras regulamentares também. A gente está aqui para passar todas essas mensagens, mas a nossa organização é uma organização bastante especial. A gente gosta de fazer as coisas com exemplo. Então, eu queria anunciar para vocês que, além dessa alegria enorme que a gente vai ter amanhã com o teste da Azul com a Embraer, que é um momento muito especial, a gente está fazendo amanhã na Rio+20 o dia da aviação na Rio+20. Então, hoje o nosso secretário-geral da ICAO saiu de Montreal e vai fazer uma série de voos para chegar na Rio+20, todos eles connecting em outros voos, né? Todos em combustível alternativo. Companhias aéreas diferentes, manufatureiros diferentes, combustíveis com bases diferentes, e todo mundo se uniu para mostrar que a indústria da aviação, junto com 191 estados, querem demonstrar que a aviação está aqui para dar o exemplo de que é possível. A gente está aqui para mostrar para vocês amanhã que é concreto e que a gente só precisa realmente do suporte dos governos para tornar isso uma aviação sustentável para a geração que vem. Um dos palestrantes falou da democratização do transporte aéreo. Uma das grandes discussões nessa conferência é acesso de energia para todos. A gente quer que no texto da convenção também, o texto final, traga o acesso de transporte sustentável para todos. E a gente quer, não que a gente tenha uma visão de que a aviação é uma coisa poluente, a gente não deve crescer com a aviação. A aviação suporta muitos empregos, é um facilitador de paz no mundo, né, de culturas, de conhecimentos, de educação. É importante conhecer outras culturas para a gente entender e não ter desavenças através do mundo. E isso é uma das funções das Nações Unidas e, por isso, a gente tem uma agência de aviação. E o que a gente quer aqui é que a gente tenha uma aviação sustentável e acesso ao transporte aéreo para gerações que vêm, da forma que essa geração está vendo um decréscimo de 60% no preço das passagens e várias camadas sociais agora podendo pegar o transporte aéreo como transporte também. E a gente quer que no futuro isso ainda se estenda para gerações que vêm de uma forma sustentável. Então, combustível alternativo é uma das formas que a gente está trazendo aí para demonstrar que é possível. Então, amanhã, vocês estão todos convidados a ir lá no Santos Dumont, ver a Embraer e a Azul nessa demonstração do teste. Tem também a press conference da ICAO, que vai ser a coroação desse trajeto do secretário-geral para mostrar em forma concreta que é possível, que a gente vai chegar aqui na Rio+20 em combustível sustentável para aviação. A gente também tem um side event no final do dia, amanhã, na Rio+20, que é a da ICAO, que vai mostrar para todos os países presentes na conferência todo esse avanço que a gente teve na parte de aviação. E, claro, lifecycle análise, tudo isso é o que a gente está vendo agora lá junto na ICAO. Tem um grupo de estados e de indústria que está trabalhando
nessa parte para preparar as políticas de aviação civil internacional que vão ser aprovadas na nossa Assembleia no ano que vem. E com isso, eu fiquei feliz que todo mundo teve a oportunidade de falar inglês e eu tive a oportunidade de falar em português, que é tão raro para mim lá em Montreal. Então, agradeço a atenção de vocês e fico aqui à disposição para qualquer pergunta. Obrigada.